Então, como já explicou muitas vezes o professor Olavo de Carvalho, um dos grandes problemas da inteligência, sobretudo aqui no Brasil, está na passividade, né, na preguiça que as pessoas têm em buscar, de fato, conhecimento. Não buscar o conhecimento por ter o conhecimento, mas buscar o conhecimento para compreender a realidade, né, para, vamos dizer assim, assimilar conteúdos que vão despertar, né, a capacidade da pessoa intuir cada vez melhor a realidade. Você vai preparar a mente da pessoa para a realidade. Né? Ou como diria o grande pedagogo Mortimer Adler, né, no livro A Arte de Ler, né, a relação entre, por exemplo, o leitor e o escritor é a relação que existe no beisebol, entre aquele que lança a bola e aquele que vai apanhar a bola. Né? Então, e essa relação, ela é o quê? Ela não é passiva, ela é ativa. A leitura é um ato, é um exercício, entendeu? No meu entender, a leitura é um exercício muito mais importante do que simplesmente a pessoa ouvir uma palestra, assistir uma aula, assistir um filme. Quando você está lendo, por exemplo, uma poesia, um romance, né, você está ali desenvolvendo a sua imaginação para formar a imagem, a cena. Você está assimilando termos. Isso não sou só isso, eu não sou nem eu que digo. São os grandes aí, os grandes filósofos, os grandes escritores, né, os grandes romancistas, os grandes cientistas, né? Então, nesse sentido, aqui no Brasil, sim, apesar do povão já estar mais acordado, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, o povão está mais acordado, é fácil perceber um despreparo na grande parte da população. Por quê? Como diria Chesterton também, né? Acomodam a luz da inteligência num determinado ponto e não passam dali. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, um colega meu, e é um cara que ele queria falar sobre filosofia, mas ele admitiu que sequer nunca tocou num único livro de filosofia, sequer tinha tocado num único livro na vida dele. Né? Mas ele, para sentir-se mais confortável, essa é aquela coisa que também o professor Olavo explica muito bem, brasileiro não sabe dizer não sei. Ele sempre quer ter uma resposta pronta para tudo. Então ele pegou o celular dele, abriu lá o Wikipédia, né? Usou a tecnologia que a gente usa aqui. Né? Abriu o Wikipédia aqui. Filosofia. Amor pela sabedoria. Né? Ele decompôs a palavra grega, filos, amizade e sofia. Sabe? Pronto, ele achou que. Ele se sentiu o próprio Sócrates quando ele fez isso. Entendeu? Então, já que ele estava muito confiante, eu decidi avançar. Então eu fui perguntando para ele o que é o princípio da não contradição, o que é lógica, dialética, qual é a linha investigativa de Platão, a linha investigativa de Aristóteles, a linha investigativa de Leibniz, de São Tomás de Aquino, de Martin Heidegger, né, a linha investigativa de Karl Marx. Ele achou que eu estava desviando de assunto. Né? Só para você perceber que, né, apesar de terem votado bem, ainda assim existe sim um despreparo intelectual. E olha que essa pessoa com quem estava conversando, né, está empossada de um bom cargo público, ganha muito bem, mas não está com a mente voltada para buscar conhecimento, não buscar o conhecimento pelo conhecimento, buscar o conhecimento para compreender a verdade, né? Ele está interessado em exercer o seu ofício para ter um bom salário no fim do mês e para viver bem, para, né, usufruir dos seus planos de fim de ano. Beleza, este é um direito da pessoa. Mas qual o direito que a pessoa tem vamos dizer assim, exibir um conhecimento, tentar exibir um conhecimento que não tem? Não, essa a pessoa não tem direito. Né? E são essas pessoas que são presas fáceis, por exemplo, de boca de urna, né, de discursos de Leandro Carnal, né, de discursos de pastores, né, pastores salafrários, enfim. São essas pessoas que, ao ouvir a primeira versão sobre o que quer que seja, já assimilam essa versão como a verdade absoluta. Entendeu? Por quê? Porque não estão, no fundo, não estão interessadas em entender a verdade das coisas. Estão interessadas em simplesmente
né, estar preparadas para dar respostas automáticas. É só isso. Né? Opinar automaticamente. E sempre estar, vamos dizer assim, por cima da conversa. Né? E é assim que muita gente vai disfarçando a sua ignorância. Né? No próprio diálogo, o sofista de Platão, né, você tem lá um dos intelectuais está dialogando com Sócrates, fala: eu posso enumerar aqui o nome da função de vários intelectuais, o sofista, o retórico, o filósofo, o médico, enfim, o cientista. Isso é muito fácil. Agora, definir o que cada um está fazendo exatamente, qual a linha de raciocínio, de meditação e de investigação de cada um, isso não é qualquer um que faz. Mas você percebe que, normalmente, por aí, nas conversas triviais do dia a dia, as pessoas pensam que estão entendendo as coisas simplesmente porque conhecem as coisas pelo nome. É como você dizer que conhece uma pessoa simplesmente porque ouviu, porque sabe o nome dela. Entendeu? Então, esse é o senso comum banalizado. Esse o problema de grande parte da população. Eu confesso que eu era assim, hoje eu não sou mais. Né? E é claro que isso, sim, né, pode levar as pessoas a se iludirem muito na vida. Né? E não estou falando só de voto, não estou falando de boca de urna. Eu estou falando exatamente de um sentido da vida. Se não há essa preocupação em compreender a realidade, uma hora a pessoa vai esbarrar com alguma questão na vida dela que nem emprego, nem dinheiro, nem todo o conforto da vida material vai poder ajudar. Né? A pessoa vai estar diante de uma responsabilidade que ela não assumiu, que é o compreender as coisas e poder, a partir daí, tomar decisões. Né? Decisões, de fato, responsáveis. Né? E é claro que isso também se reflete muito no modo como as pessoas estão observando a vida política hoje. Elas não têm o menor preparo para isso. Elas podem até votar no bom candidato, mas não sabem por que estão fazendo isso. E se forem confrontadas por opositores desse candidato, poderão ser presas fáceis. Poderão ser facilmente desmoralizadas, né? E até facilmente dissuadidas a votar no cara. Entre outras coisas, poderão ser massas de manobras e ainda assim sentirem-se pessoas muito inteligentes. É isso que é o problema. Era isso.